pena de vida. Sou a favor da pena de vida. Se o sujeito cagou, pisou na bola, tem que resolver aqui, não pode sair fora. Tem que encarar e cara a cara. Cortou o barato, paga caro, mas paga vivo. E vai correr, 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 correr. E vai correr perigo. E vai correr, 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 correr. E vai correr perigo, sabendo que comprou uma carteira permanente de inimigo. A redução da maioridade penal constitui um certo impasse, né, da sociedade brasileira, que exemplifica muito bem o ponto de vista do modo como a psicanálise lida, vamos dizer, com esses sintomas, né? Em primeiro lugar, o que me ocorre é que a redução da maioridade penal é uma certa negação da adolescência. O adolescente é visto como fonte do mal e os representantes, né, os supostos representantes, legisladores do bem, não é, querem, de alguma maneira, extirpar esse mal. Nós sabemos o quanto esse tipo de orientação, não é, trouxe consequências deletérias, nocivas na história da civilização. Essa visão segregacionista daquilo que nós consideramos ser a fonte do mal de uma sociedade, né? Eu entendo que, na verdade, o ato infracional dos adolescentes constitui um certo tipo de manifestação, de expressão do que a própria sociedade não consegue nomear no nível do discurso, né? E exatamente a sociedade deveria de considerar outras formas de tratamento desse inominável, não é, presente na condição adolescente. E vai correr, 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 correr. E vai correr perigo, sabendo que comprou uma carteira permanente de inimigo. O texto recente de Jacques Lamillère sobre a adolescência, a meu ver, esclarece de uma maneira inovadora certos aspectos, vamos dizer, desses impasses próprios da juventude brasileira, eu diria. Não é? O texto parte de uma certa distinção entre o ponto de vista de Freud sobre a adolescência e o ponto de vista de Lacan. Freud acreditava que a adolescência seria um período de transição, não é, onde o sujeito passaria de uma satisfação, não é, pulsional ali, muito vinculada, não é, aos objetos parentais, não é? Isso se manifestava através de um certo autoerotismo, não é? E essa satisfação, no período da adolescência, migraria para uma satisfação propriamente copulatória. Isso quer dizer que Freud, de alguma maneira, acreditava na pulsão genital, não é? Lacan pensava diferente, na medida em que essa componente autoerótica da pulsão, não é, o sujeito não se separa dela, não é? Na verdade, ele traduzia essa dificuldade de separação com o fator autoerótico da satisfação pulsional, ele traduzia esse ponto de vista com a tese de que não há gozo no corpo do outro, não é? Então, a adolescência é sim um momento de construção do parceiro sexual, mas isso se faz pela via e sem desconsiderar o recurso da fantasia, não é, do que o sujeito herdou da fantasia ainda no período da infância, e o elemento autoerótico se faz presente, continua presente. A ideia que me parece original nesse texto do Jacques Lamillère é de que nós encontramos hoje, não é, como resposta aos impasses
da adolescência a formação de grupos, gangues, não é? Tribos, que muitas vezes buscam encarnar essa inexistência do corpo do outro. Então seriam formas quase sublimatórias, não é? Elas não são propriamente sublimatórias, que visariam de alguma maneira fazer existir o que não existe, que é esse gozo do corpo do outro. E no caso dessas formas mais sintomáticas, não é? Como é o caso das gangues, que envolve toda essa dimensão do ato infracional, não é? O Miller nos lança a ideia de que poderia estar prevalecendo aí o que ele chamaria de narcisismo da causa triunfante, não é? Ou seja, isso quer dizer que o fenômeno propriamente sublimatório se vê inteiramente, que implica numa certa relação com a vida, se vê inteiramente dominado por um certo anseio de morte, não é? Então a dimensão da violência, da pulsão agressiva prevalece em detrimento de uma relação com, vamos dizer, o desejo, não é? Com a vida, não é? Toda a questão da psicanálise é a possibilidade de exatamente poder intervir nessas manifestações que, de alguma maneira, traduzem, não é, o que recentemente nós temos abordados, não é, pela via do corpo falante, não é? Essas formas sintomáticas, por exemplo, a violência, não é, se faz pela via dessa noção do corpo falante. Quer dizer que nós temos que ir além de uma abordagem que leve em consideração apenas o inconsciente e que é necessário considerar todo esse tema, que será objeto de discussão no nosso próximo Congresso Internacional, que se realizará em 2016 no Rio de Janeiro, não é? Que é a questão do corpo falante. Não é? O corpo falante não deve ser entendido como um corpo que fala. Não é? O corpo falante é uma noção paradoxal, no sentido de que não é o corpo que fala, não é? O corpo, na verdade, é falante pela via dos efeitos da pulsão sobre o corpo. Lacan pode dizer isso a partir da ideia de que o corpo é o palco dos ecos do dizer da pulsão. Então haveria algo na própria satisfação da pulsão que incide sobre o corpo, e o corpo fala via os sintomas de um sujeito, não é? E penso que a psicanálise se apresenta em boas condições de poder lidar, tratar com essas expressões sintomáticas do corpo, não é? Onde a questão da agressividade, não é, presente nessas formas grupais, é um elemento axial importante. Eu assinei a pena de vida, sou a favor da pena de vida. Se o sujeito cagou, pisou na bola, tem que resolver aqui, não pode sair fora, tem que encarar e cara a cara, cortou o barato, paga. É interessante ainda, nessa contribuição do Miller sobre a adolescência, não é, considerar que a nossa sociedade, a nossa cultura constitui, não é, um reservatório de escabelos. Não é? Os cabelos talvez seja uma noção complementar à própria tese ali do corpo falante, não é? Como esse corpo que fala via sintoma. Não é? O escabelo se apresenta no horizonte do psicanalista como uma certa solução dessa dimensão pulsional que tende, não é, nessas formas grupais,
sintomática, se manifestar pela via da barbárie, da morte, não é? O escabelo seria exatamente um instrumento, não é? Que permitiria o analista trabalhar essas manifestações, vamos dizer, primárias, não é? Que se aproximam da barbárie na vida civilizada, não é? O escabelo, recentemente, uma ideia que me apareceu em relação a esse problema é o filme recente Mad Max, onde exatamente uma sociedade que passou pelo seu extermínio, né, uma sociedade que vive sua época pós-apocalíptica, né, uma sociedade de sobreviventes, onde impera essa dimensão do narcisismo da razão triunfante, não é? Dessa razão onde na verdade, a morte, não é? É o elemento ali organizador do laço social, não é? Talvez a gente possa dizer que o filme mostra muito bem quanto uma sociedade, uma civilização pode se encaminhar para o esgotamento de suas próprias reservas de escabelo. Não é? O escabelo seria uma espécie de operação de elevação, não é? Desse nível da satisfação pulsional mais imediata, não é? Que se vê numa situação de impasse, num beco sem saída. Não é? O escabelo seria a chance de promover uma certa elevação disso que é deletério, que é nocivo no nível do gozo. Capoeira, valentia, capoeira, valentia, posso ensinar, posso emprestar, posso ensinar, posso emprestar. Eu assinei a pena de vida, sou a favor da pena de vida. Se o sujeito cagou, pisou na bola, tem que resolver aqui, não pode sair fora, tem que encarar e cara a cara. Cortou o barato, paga caro, mas paga vivo. E vai correr, 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 e vai correr perigo. E vai correr, 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 e vai correr perigo. É isso.